Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Tayane, nós elaboramos a nossa aula de arte de número 6. Na nossa aula de hoje, o objetivo principal é a gente entender o conceito das cores frias e das cores quentes. Vamos também perceber as sensações que as cores que elas podem nos transmitir, tá bom? Vou pedir para vocês ou para o responsável de vocês ajudar a separar no momentinho dos nossos materiais para nossa atividade futura. Então, você vai precisar do caderno, lápis de cor e também do lápis de escrever, pessoal. Sobre hoje, a temática principal é as cores quentes e também as cores frias. Vocês podem perceber aqui na tela que nós temos uma escala. Então, na parte de cima nós vamos ter as cores quentes, que lembram assim um calorzinho, e na parte de baixo, as escalas ali, que vai desde o verde até mais o azul escuro ali, são as cores frias. O que será que elas são? Quais sensações que a gente pode ter vendo essas cores? Então, vocês já se perguntaram alguma vez o que são as cores quentes ou o que são mesmo as cores frias? Vocês conseguem imaginar? Eu já falei um pouquinho ali das escalas, mas vocês já se perguntaram sobre isso? Na aula de hoje, você vai aprender quais são esses tipos de cores. Então, as principais, nós começamos falando sobre as cores quentes, as cores que lembram o calor, certo? Então, as cores quentes são aquelas que transmitem a sensação de calor, de aquecimento. E geralmente elas vão lembrar também a questão da alegria e também da descontração, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, o nosso pôr do sol, né? Um amanhecer do sol, que vai trazer justamente essa ideia de calor, de dia caloroso, dia quente. Aqui nós também temos uma imagem de flores. E essas flores também vão retratar a questão de calor, de aquecimento, de acolhimento. Então, justamente são cores ali predominando no vermelho e também os tons de amarelo ali, puxando para um amarelo clarinho. Vamos ter também, obviamente, se a gente está falando em cores quentes, em calor, o fogo. Então, nós temos aqui uma chama, que ela vai trazer justamente essas cores mesmo do vermelho, do laranja, certo, pessoal? Então, tudo isso a gente relaciona com as cores quentes, que vai falar do calor, da alegria e também transmite essa ideia mesmo de descontração. E as cores quentes, elas são divididas também em grupos. No grupo das cores quentes, nós vamos ter o vermelho, o amarelo e o laranja. Então, gravem bem, as cores quentes, o amarelo, o laranja e o vermelho. Todas as cores que elas se misturam, elas são consideradas cores quentes. Então, eu posso misturar o meu vermelho com o laranja com o vermelho, o amarelo com o vermelho, eu vou ter novas tonalidades de cores quentes, pessoal. Já as cores frias, como o próprio nome já diz, já traz essa ideia de frio. Então, as cores frias, elas estão ligadas ao equilíbrio, à calma e também à tranquilidade. Então, nós podemos perceber aqui na nossa imagem um céu azul. O que a gente sente ao ver um céu azul, um amanhecer que a gente não tem ali um sol ainda? Então, a gente sente um estado de espírito mais calmo, um novo recomeço de um dia, né? A oportunidade de começar mais um dia. Nós vamos ter aqui uma imagem de uma aurora boreal, que são tons ali de verde. Aqui nós podemos perceber que não é no nosso hemisfério, é no hemisfério lá no Polo Norte mesmo, que vai retratar essa questão do frio, do gelo. Porém, ele vai demonstrar ali
essa questão também de equilíbrio, essa questão de tranquilidade ao ver essa imagem da aurora boreal, desse fenômeno da natureza. E por último, na nossa imagem, nós vamos ter também um final de tarde a princípio. Então a gente já não vê o sol, né? Não vê as cores quentes, mas nós podemos ver ali a tranquilidade da água. A água a gente sabe que geralmente, devido às algas, devido às condições naturais, ela pode ser verde, transparente, enfim. Mas aqui no nosso rio, no nosso lago, a gente tem uma sensação de tranquilidade, de ter acabado um dia com êxito, com alegria, e por isso são esses tons. Então a gente tem ali na primeira imagem um tom azul, na segunda imagem um tom verde, na última imagem um tom mais escuro, quase um preto, um marrom mesmo, mas que a gente sabe que tem uma água e que é no final do dia, uns tons mais escuros. E quais são as cores frias, pessoal? No grupo das cores frias estão o azul, o violeta e o verde também. E todas as cores que elas se misturam são chamadas de cores frias. Então, no primeiro momento, aqui na nossa telinha, a gente tem o azul. A gente sabe que tem vários tons de azul. O nosso roxo e o nosso verde. Então, gravem bem quem são as cores frias. O verde, o roxo e o azul. Essas são as cores frias, que vão lembrar a questão de estar com frio mesmo, de ser frio gélido, mas ao mesmo tempo vão passar essa ideia de tranquilidade, de paz, de calmaria também. E assim, como nós podemos ver acima, tanto as cores quentes como também as cores frias, elas transmitem a sensação de quem olha para elas, ou seja, do espectador que vai estar analisando e vendo essas cores. Abaixo nós vemos algumas obras com cores quentes e também obras com cores frias. Então, nós vamos ter aqui uma imagem, que é o sol poente. Quem pintou essa imagem é a Tarsila do Amaral, a famosa Tarsila do Amaral. Um grande exemplo de arte feita com cores quentes é essa que se chama o sol poente. Então, a gente vê ali, tem até tons de azul e tons também de verde, certo? Azul e verde são cores frias, porém, quando a gente olha e a gente se depara com essa imagem, a gente vê que é o sol que ele está se pondo. A predominância ali no sol se pondo quais cores? É as cores laranja, amarela e até mesmo um tonzinho de vermelho, certo? Então, o sol poente, ele é um exemplo de uma obra de arte de cor quente. Vamos ter uma outra obra que se chama Café à Noite. Café à Noite é uma obra que foi feita pelo artista Van Gogh. E é um grande exemplo também de arte feita com cores quentes também, como vocês podem perceber. Nós vamos ter uma parede com fundo mais alaranjado, certo? Vamos ter a presença de luminárias, que dão a ideia mesmo de calor, de estar brilhando, de ser luz, podemos dizer assim. E é um café onde tem as pessoas que elas estão conversando, transmitindo ideias, se relacionando. Agora, pessoal, a gente tem mais uma obra da artista que também é a Tarsila do Amaral. Percebam aqui as cores, a gente tem o amarelo, tons de azul, um azul mais clarinho, um azul mais escuro, um verde e até mesmo uma pessoa ali retratada na cor mais escura, verdinha, puxando quase para um tom preto. Uma das obras mais bem conceituadas no Brasil e no mundo é essa obra que vocês estão vendo, e elas se predominam principalmente as cores frias. Então ali nós temos uma pessoa que está mais escura, temos os tons do verde para o azul, um verde mais clarinho, tom de azul, um fundo que a gente sabe que
está retratando a lua. Então a gente sabe que é um período da noite. Vamos ter outro momento do mesmo artista, do Van Gogh, como a gente já viu, tanto a Tarsila como o Van Gogh vão pintar com cores quentes e com cores frias também. Então nós vamos ter a Noite Estrelada, do Van Gogh. O pintor, ele é um dos mais conhecidos no mundo e ele usa várias técnicas de cores e as suas obras, elas predominam as cores frias. Aqui a gente vai ter um exemplo que é a Noite Estrelada, como vocês podem ver, são os tons principais de azul. Ele até utiliza ali o amarelo, um pouquinho do laranja, mas o que predomina mais é o azul, o verde, tons de verde mais escuro, que dão essa ideia de cores frias, pessoal. E você já sentiu as sensações que as cores podem transmitir? Você já pensaram um pouquinho sobre essas sensações? Como a gente se sente ao ver uma imagem que tem uma cor fria, uma cor calorosa, uma cor quente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu quero que vocês, como exercício, pessoal, vocês podem até sair mesmo um pouquinho fora de casa e vocês tenham essa sensação, tá? Olhem para um objeto, para alguma coisa e pensem que sensação essa cor pode transmitir para vocês. Se é uma sensação mais calorosa, de alegria, ou se ela é uma sensação mais fria, mas também transmite um pouquinho mais de tranquilidade. Façam esse exercício em casa que a prof está propondo para vocês. E assim, pessoal, nós terminamos o conteúdo da aula de hoje. Eu e a professora Tayane, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!